Meus amigos, depois dos acontecimentos fatídicos da parte 1 da segunda temporada de Wandinha, convenhamos que a nossa protagonista tá numa enrascada bem complicada. Primeiro que ela tá em coma, né? Isso já foi divulgado no novo teaser da segunda temporada, tá? Calma, a Wandinha tá viva, mas tá desacordada. E segundo que ela ainda tem que resolver o mistério de quem vai matar a Enid, ou então prevenir essa morte, né? Porque ela vai acontecer, mas ela pode prevenir. E olha, a série já chegou causando ao revelar, né? Só que é aquilo, não é porque um mistério foi resolvido, nesse caso, toda a questão do Augustus, do Projeto Lois, que a temporada ficou sem assunto. Pelo contrário, o final da parte 1 deixou uma fila de perguntas sem respostas, deixou ganchos gigantes e teorias prontinhas para alimentar a ansiedade dos fãs até o retorno. E é justamente isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. 7 perguntas, 7 pontas soltas, 7 teorias que a primeira parte da segunda temporada de Wandinha deixou, que eles vão tentar solucionar, responder na parte 2 da segunda temporada. É justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, os ganchos da parte 1. A gente vai tentar responder também. Simbora. Hello, my friends, Geek na voz, e a pergunta que não quer calar, além de se a Wandinha está viva ou não, mas eu já respondi no início do vídeo que sim, ela tá viva, mas está em coma, é se a Wandinha vai ou não conseguir recuperar os seus poderes psíquicos. Pois entre o final da primeira temporada e o início da segunda, a Wandinha passou o verão detonando seus poderes como se não houvesse amanhã. E o resultado? Começou a chorar aquelas misteriosas lágrimas negras. E a Mortícia, como boa mãe e experiente no assunto, até tentou aconselhar a sua filha, né? Pô, vai com calma, desenvolve suas habilidades aos poucos. Só que obviamente a Wandinha, como toda adolescente rebelde que ela é, além de gótica e maluca, ela não deu ouvido à sua mãe. E o uso excessivo dos poderes acabou cobrando um preço alto. Suas visões psíquicas simplesmente sumiram. E quando ela percebeu que estava sem sua principal arma, Wandinha decidiu recorrer ao livro de feitiços de Good Adams na esperança de encontrar uma solução. Só que a Mortícia simplesmente achou o livro e tacou fogo, jogou na lareira e já era, cara. A Wandinha está simplesmente de mãos atadas. E aí fica a pergunta, né? Será que a Wandinha, ela vai conseguir de alguma forma recuperar os seus poderes, ou será que já foi de uma vez? Cara, talvez com a ajuda da Mortícia ou até quem sabe com a misteriosa tia Ofélia, parece que tem ligações com a Wandinha mais do que a gente imagina. Porque mesmo sem poderes, a Wandinha provou que continua sendo uma investigadora implacável. Mas a perda das visões a deixou vulnerável em momentos críticos, né? Como na perseguição ao encapuzado e nas pistas sobre o Projeto Lois. Além disso, as lágrimas negras indicam que existe algo mais profundo acontecendo. Talvez ligado à conexão com a tia Ofélia e as visões extremas de que ela teve no passado. E a parte 2, obviamente, vai mostrar como que a Wandinha, de alguma forma, vai recuperar os seus poderes. Eu acho que ela só vai conseguir recuperar os dons psíquicos dela, as habilidades psíquicas, graças a tia Ofélia. Porque não tem mais o livro da Good Adams, então a Wandinha tá de mãos atadas. Alguém vai ter que ajudar. Alguém vai ter que ser esse guia espiritual que a Good Adams foi lá na primeira temporada. E eu acho que vai ser a tia Ofélia. Eu acho que a Ofélia, que tá desaparecida há 15 anos, vai retornar nessa parte 2 de Wandinha e de alguma forma vai ajudar a sua sobrinha. Porque a tia Ofélia também teve esse mesmo problema da Wandinha lá no passado, quando ela estudava na Nevermore. Vocês lembram lá da cena do teaser, né, que a Mortícia pega um livro e mostra uma mulher chorando lágrimas negras? Então, ali é a tia Ofélia, que passou pela mesma coisa que a Wandinha tá passando hoje. Mas comentem embaixo o que vocês acham sobre isso, né, como que as Wandinhas vai recuperar suas habilidades. Comentem aí que eu vou ler e responder todo mundo. Outra perguntinha também que a primeira parte da segunda temporada de Wandinha deixou é o suspeito do Barry Dort, exatamente o novo diretor da escola Nevermore, que a gente não sabe muito bem quem é esse cara, o que ele tá planejando, mas a gente sabe que é um personagem suspeito, que tem coisas para serem respondidas sobre ele. Pois desde a primeira vez que o Barry Dort apareceu, já ficou aquele pé atrás, né? Talvez porque o ator Steve Buscemi tem um histórico de viver personagens suspeitos, ou talvez porque o próprio Dort pareça forçar demais a simpatia com os alunos. E na primeira parte, a série só aumentou essa sensação. O cara não pensou duas vezes antes de manipular a Bianca, usando até a ameaça da bolsa de estudos dela para conseguir que ela usasse o canto da sereia para poder conseguir lá a grana pra escola. E aí é que vem um detalhe que deixou todo mundo com a pulga atrás da orelha. Pra quem que o diretor ligou naquela das últimas cenas da parte 1 da segunda temporada de Wandinha? O que é que ele tá tramando, velho? E por que será que ele está tão interessado em trazer a mãe da Mortícia pra Nevermore? Será que é só pela grana? Pelo fato da vovó Frum pela ser milionária vai conseguir doar? Ou então tem algo além disso? Na parte 2 precisamos entender qual é o jogo do diretor. Ele quer poder? Ele quer controle sobre os alunos? Ou está envolvido em algo maior, como os experimentos do Projeto Lois? Se o objetivo dele é manipular essas pessoas, esses alunos, como foi o caso da Bianca, olha, essa escola vai estar
em situações bem complicadas, tá? Saudades da Wimsey. Outra perguntinha também, outro gancho que a primeira parte da segunda temporada de Wandinha deixou é em relação ao zumbi, ao Slurp, né? Será que ele finalmente vai atingir a forma humana na parte 2 da segunda temporada? Afinal, o Feioso ganhou um pet de estimação nada convencional, o Slurp, um zumbi que ele acidentalmente reviveu com eletricidade. Só que o Slurp não é o típico morto-vivo desmiolado. Durante a temporada ele matou várias pessoas, né? Devorando cérebros e curiosamente cada morte pareceu deixá-lo mais humano. E seu corpo se regenera, sua mente parece se reconstruir. E no final da sua matança no hospício ele até falou suas primeiras palavras, velho. E saiu até o teaser, né? Como eu disse, da parte 2 da segunda temporada de Wandinha e tem cena do Slurp com aparência mais humana. Ou seja, ele vai comer mais cérebros, ele vai detonar mais pessoas até se tornar um ser humano, voltar a ser uma face de humano normal. E outra coisa interessante também é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que temos muito que comentar de Wandinha nessa parte 2, várias teorias. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o link no Insta, @LucasMGeek, que a gente vai trocar essa ideia, eu vou te seguir de volta, vamos falar muito de Wandinha, faz tudo isso que é nóis. E isso levantou uma teoria sinistra, né? Será que se comer cérebros suficientes, o Slurp vai recuperar totalmente a forma humana? E se isso acontecer, ele vai voltar a ser quem era ou vai continuar com o instinto assassino? O Slurp, ele já mostrou que não é um zumbi qualquer. Cada cérebro que ele consome parece restaurar não só sua aparência física, mas também sua consciência e memória. Sendo que as primeiras palavras dele, né, pro velhinho Augustus que ele devorou, ele chegou e disse o seguinte: olá, velho amigo. É como se o Slurp já conhecesse ou tivesse algum histórico com o Augustus, né, que tá diretamente ligado com o projeto Lois e com a Judy. Então será que o Slurp no passado era amigo do Augustus quando os dois estudavam em Nevermore? Porque já tem 70, 80 anos que o Slurp morreu. Então será que nessa época ele era amigo do Augustus? Por isso ele disse olá, velho amigo? Será que o Augustus teve alguma coisa a ver com a morte do Slurp lá no passado? E, a parte 2 precisa responder esse gancho que eles deixaram em relação ao Slurp, cara, que é um personagem bem interessante e introduzido na primeira parte. Mas comenta aí embaixo as teorias de vocês que eu vou ler e responder todo mundo. Outro gancho também que a primeira parte deixou, e isso daí eu confesso que eu não faço ideia do que vai acontecer com ele, porque ele tá simplesmente solto, que é o Tyler, é o Hyde. O Hyde está sem o seu mestre, está sem alguém pra controlá-lo e manipulá-lo, ele tá solto, mano, aí lascou tudo. O Hyde voltou com tudo na segunda temporada, né, e depois de ser trancafiado por ser uma ameaça, o Tyler não só conseguiu escapar, como matou a Marilyn e atacou a Wandinha no final da primeira parte. E a questão é, agora que ele tá livre, pra onde ele vai? O Tyler, ele tem contas a acertar com a Wandinha e com outros pares também que o derrotaram. O Tyler até chegou a dizer pra Wandinha nessa primeira parte da segunda temporada pra mandar um olá pra Enid, né? Ou seja, como se ele tivesse contas a acertar também com Enid, porque lembremos que foi a Enid que atacou o Tyler no final da primeira temporada, né? Foi a Enid que salvou a Wandinha, senão o Tyler ia meter as garras nela. Será que o Tyler vai atrás da Enid como vingança? Será que a morte da Enid tem alguma coisa a ver com o Tyler? Será que é ele que vai fazer isso? E a morte da Marilyn pode ter rompido o elo de obediência, né? O que o deixa ainda mais imprevisível. O Tyler pode buscar vingança direto contra a Wandinha, se aliar ao Avian pra criar um caos coordenado, né? Até seguir um plano próprio que envolva retornar algo de seu passado. E a floresta, Jericho ou até a própria Nevermore podem ser o próximo palco do ataque do Hyde. Como eu disse, né, saiu o teaser da parte 2 da segunda temporada de Wandinha e a gente viu algumas cenas do Hyde, né? Ele parece que tá no esgoto, ele tá na rua, ele tá completamente sozinho, desesperado, alguém tá se aproximando dele. Então assim, ele tá, cara, ele tá completamente isolado, sem um mestre ele fica indefeso. E aí outra perguntinha, será que a Marilyn, ela realmente, né, a Laura Gates, ela era a mestre do Tyler? Afinal, né, o Tyler mata ela antes de escapar. Isso seria apenas mais uma cena chocante se não fosse por um detalhe. Supostamente, ela era sua mestre. De acordo com o que foi dito antes, se um Hyde mata seu mestre, ele sofre consequências terríveis. Então, como ele conseguiu fazer isso? Se a Marilyn mentiu e não era realmente a mestra dele, isso abre a porta para uma nova pergunta. Quem é o verdadeiro mestre? E será que essa pessoa vai aparecer na parte 2 da segunda temporada de Wandinha? Porque ele não iria matar a Laura Gates se ela não fosse a mestra dele. Assim, seria um tiro no próprio pé. Então, tem coisa aí. Comenta embaixo as teorias de vocês, tá? Que eu vou estar lendo todo mundo aí, rapaz. Essa segunda temporada tá dando o que falar. Outra perguntinha também que a primeira parte deixou nessa segunda temporada, e essa daí, assim, é um dos ganchos dos grandes para essa parte 2, é em relação a tia Ofélia. A Ofélia Adams, que simplesmente desapareceu há 15 anos lá no hospital psiquiátrico, e muitas pessoas estão achando que aquela mulher misteriosa lá do projeto Lois, que a Wandinha salvou no final da primeira parte, pode na verdade ser a tia Ofélia desaparecida. A Mortícia falou
falou bastante sobre a irmã Ofélia e como as duas foram colocadas uma contra a outra pela mãe, a vovó Adams. E a Ofélia também tinha poderes psíquicos e acabou internada depois de perder o controle. E no final da primeira parte, a Wandinha ajuda a libertar uma mulher misteriosa do Projeto Lois. E tudo indica que pode ser a Ofélia, mas também existe a possibilidade de ser a mãe do Tyler, né, que igualmente já esteve internada em Willow Hill. Será que a mãe do Tyler é na verdade a mestra dele? Isso daí já é papo para outro vídeo. E o suspense em torno da identidade dessa mulher é um dos ganchos mais fortes da primeira parte. E se for realmente a Ofélia, isso pode abrir revelações profundas sobre o passado da família Adams e explicar a origem das lágrimas negras da Wandinha. A ligação dela com Willow Hill e o Projeto Lois também pode revelar experimentos mais cruéis que a gente viu. Agora, por outro lado, se for a mãe do Tyler, a trama ganha um peso emocional diferente, né? Ligando diretamente a história deles com os mistérios do hospício. Mas, cara, de qualquer forma, a resposta promete mudar o rumo da temporada, né? Comentem embaixo os teorias de vocês, porque eu tô entre esses dois aí, cara. Pra mim, ou é a tia Ofélia, que na verdade não fugiu do hospital psiquiátrico, ela foi pegada como cobaia do Projeto Lois e essa mulher misteriosa, ou então é a mãe do Tyler. Assim, não tem muito o que pensar além disso. Mas se for uma nova personagem completamente aleatória, mas comentem os palpites de vocês. Outra perguntinha também que essa parte 2 da segunda temporada precisa responder pra gente é como que o Gomes Adams, ele entrou na escola Nevermore lá no passado. Pois sabemos, né, que os padrões não entram na escola Nevermore e que a Marilyn foi a primeira humana oficial na escola. Só que Mortícia e Gomes se conhecem lá como estudantes. Então isso significa que o Gomes não é tão normal assim, né? Será que ele tinha algum poder oculto? Alguma habilidade especial que nunca foi mostrada? E a presença do Gomes em Nevermore continua sendo um detalhe intrigante, né? Se ele não tinha poderes, cara, como que ele conseguiu uma vaga em uma escola exclusiva pros párias? Será que foi por influência familiar? Será que ele tinha alguma conexão com o antigo diretor ou antiga diretora da escola que conseguiu colocar ele por lá? Ou então ele já tinha essa ligação muito grande com a Mortícia? Como é que ele entrou? Revelar isso na parte 2 pode não só aprofundar o passado do personagem, mas também explicar características herdadas por Wandinha, né? Além disso, entender a verdadeira história do Gomes pode expor segredos sobre a administração antiga da escola e como as regras de admissão já foram flexíveis no passado. E outra perguntinha que não quer calar, embora a gente saiba que ela vai conseguir, né, no final das contas, porque ela sempre consegue resolver todos os mistérios, é como que a Wandinha vai salvar a Enid, porque ela vai morrer. A Wandinha viu isso nas visões, a Enid, ela vai ser enterrada por alguém, mas como a Wandinha vai conseguir impedir que isso aconteça? Essa talvez seja a questão mais emocional da temporada, né? A Wandinha teve visões que indicam a morte da Enid, e tudo que ela fez na primeira parte foi tentar impedir que isso acontecesse. E mesmo tendo descoberto quem era a Águia, a ameaça contra Enid ainda é enorme. E com o Tyler e a Jude à solta, o perigo é iminente, cara. E convenhamos, né? Se algo realmente acontecer com Enid, a Wandinha vai perder não só sua melhor amiga, mas uma das poucas pessoas que consegue alcançar o lado mais humano da Wandinha. Quais as teorias e expectativas de vocês para essa parte 2 da segunda temporada de Wandinha? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!